Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo a respeito da questão religiosa. Falo da religião porque vivi muito tempo envolvido com essa questão na religião judaica cristã. Pertencia às duas, tanto o judaísmo como o cristianismo, ou tanto o cristianismo quanto o judaísmo. Conheço algumas coisas, alguns assuntos a respeito das doutrinas religiosas, do ensinamento da religião judaica e da religião cristã. Ambas têm o mesmo tronco, que é o patriarca Abraão. E tem como fundador Moisés, que foi que, teologicamente, foi que fundou o judaísmo, pois todo o judaísmo se baseia no que Moisés ensinou. Ele não se baseia no ensino de Abraão. Apesar de que na Torá dos judeus diz que Abraão ia ensinar. Mas a gente não observa o ensino de Abraão. Nada fala que Abraão ensinou, deixou escrito alguma coisa. Então, o doutrinador e o fundador do judaísmo, da religião judaica, foi Moisés, que segundo a tradição judaica, foi um judeu, foi um israelita, e segundo diz Sigmund Freud, ele foi um egípcio, pois o nome que ele recebeu da irmã do faraó foi um nome egípcio, e não um nome hebraico, mas foi um nome egípcio. Então Moisés, ou Moshe, como é chamado no judaísmo, foi o fundador do judaísmo. Eu estudei primeiro a religião cristã, acreditava que Jesus ou Yeshua, como alguns querem chamar hoje, acreditava que ele era o Mashiach, descendente de Davi, Mashiach ben Davi, e que havia sido enviado da parte de Deus, o Pai, para morrer em lugar da humanidade, para que todos aqueles que nele acreditassem, com o Mashiach como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como está escrito no livro de São João, fosse salvo da condenação eterna. Ou seja, ia ser salvo da destruição para viver num paraíso na terra ou num lugar chamado céu. Essas são crenças cristãs. No judaísmo, depois eu conheci o judaísmo, que joga todas essas crenças aí por terra. Diz que Jesus ou Yeshua não é o Mashiach ben Davi, e que o Mashiach ben Davi não vem morrer por pecado de ninguém.
O ofício do Machia é governar. O Machia judaico, ele diz que vem para governar e não para morrer em lugar de ninguém. Ele não vem para ser um cordeiro sacrificial, e sim para governar. Como Jesus foi proclamado Machia, o Messias, mas não governou, pelo contrário, morreu antes de governar, para os judeus, para os israelitas, ele não é o Machia, Ben Davi. Os judeus aguardam ainda o Machia Ben Davi, que vai ser um rei justo, que irá governar sobre toda a terra, não só sobre Israel, mas sobre toda a terra, e irá implantar o seu governo baseado no ensinamento da Torá judaica. Então, por isso, para os judeus, Jesus não é o Machia. E aí, eu abandonei a crença, essa crença em Jesus como Machia, como Salvador, que morreu para salvar. Depois que conheci o ensinamento judaico, eu vi que tinha base. Que se fosse para perdoar, qualquer um perdoa sem ninguém precisar morrer. E por que o Deus de Israel iria exigir uma morte de alguém para que ele pudesse perdoar? Fica sem sentido essa questão, né? Fica sem sentido essa questão. Então eu abandonei a crença cristã de que Jesus era o Machia, o Messias que veio morrer para salvar, que veio do céu, que nasceu de uma virgem. Todas essas crenças aí, o judaísmo joga por terra, pois eles ensinam que o Machia é um filho de homem, é fruto de uma relação sexual. O Machia não é divino, o Machia não é celestial, mas sim um filho do homem, um descendente de Davi, através da linhagem de Salomão. É o que ensina o judaísmo. Pois eu estudei o judaísmo e estou por dentro da questão judaica. Quando eu estudei judaísmo, entendi e abandonei o judaísmo. E abandonei o cristianismo e adotei o judaísmo. E aqui fiquei na minha cidade, pregando o judaísmo, professando a fé judaica, acreditando que o Deus de Israel era o único Deus, acreditando na Torá dos judeus, que era a única das escrituras sagradas, e abandonei o cristianismo. Por causa disso, tive muitos adversários cristãos que me taxava de louco, que me taxava de herege, que me taxava de falso profeta, porque eu abandonei o Machia dos cristãos e fiquei esperando o Machia Ben Davi. Tempo se passou, passaram-se tempo e eu fiquei aqui praticando o judaísmo. Tem aqui, ó, o Sidur. Aqui é o Sidur. O Sidur é chamado, Sidur é a ordem das rezas, semanal e mensal. Aqui é o livro de reza do judaísmo. Eu fazia as preces que está aqui, Mariv, Shaharit, Mihai e Mariv. A oração da manhã, da tarde e da noite. Fazia essas preces aqui, baseado nesse Sidur. E aí ficava aqui eu sozinho, lendo, rezando, baseado no Sidur, livro de oração, que é sagrado para o judeu, e lendo a Torá. Todo sábado eu lia essa Torá. Todo ano eu lia essa Torá aqui completa. Todo ano. Toda semana tinha que ler a porção que é chamada Parashá. As Parashá. O plural é Parashot.
Eu li as paraxá, era 6, 5 capítulos, sozinho, eu ficava lendo aqui. Pois ninguém queria nada com o judaísmo. A maior parte aqui da população da minha cidade ou do Brasil é cristãos, são cristãos, e nada que é do judaísmo, e nada sabe a respeito de judaísmo. Quando a gente fala de judeu, eles, judeu? Fosse que judiaram de Jesus, que eles não entendem que judeu é um descendente de Judá. E que a palavra Judá, Yehuda, significa gratidão, né? Gratidão. Que a mãe disse que quando ele nasceu foi grato. Aí botou o nome dele Judá, que quer dizer sou grato porque ela teve aquele filho. Então judeus não significa malvadeza, não, perversidade, não. Judeus, judaísmo significa gratidão. Esse é o sentido da palavra Judá. Se você não sabia, está aprendendo isso aí agora. Mas eu fiquei muito tempo batalhando com essa questão, judaísmo, estudando judaísmo, mas dentro do próprio judaísmo eu vim descobrir que há várias interpretações. Há várias interpretações a respeito da Torá. Há um grupo no judaísmo que é chamado os caraítas, que foram judeus do 8º século, que romperam com os rabinos, que romperam com o Talmúdio e ficaram só com a Torá, com o que estava escrito na Torá. E eles seguiam só o que está e seguem até hoje, até só o que está escrito na Torá. E não aceita o Talmúdio. E aí eles dizem que os rabinos alteraram a Torá, modificaram as datas das festas. E aí eu fiquei bambeando entre os judeus tradicional, os rabinos, e entre os caraítas. E eu passei um tempo também praticando o caraísmo, porque eu queria seguir a Torá, o que está dentro da Torá. E os caraítas estavam mais seguindo a letra da Torá do que os judeus rabanitos, que seguem os rabinos e o Talmúdio, né? E o Talmúdio. E aí do meio para o fim eu vi comentários, mesmo na própria Torá, dizendo que tiraram aquela letra, modificou para dar outro sentido. Mais tarde vim conhecer outro grupo de judeu também chamado os samaritanos, que tinha sua Torá diferente dessa Torá judaica aí. Os samaritanos falam mal da Torá dos rabinos, porque alterou alguns ensinos. Fala mal dos símbolos judaicos, a estrela de Davi, que diz que é paganismo, veio de fora. Eles usam a menorá como símbolo do judaísmo. E eu fiquei estudando, né? Mesmo assim eu fiquei estudando, mas depois do meio para o fim, eu comecei a analisar os disse-me-disse, os pró e os contra. E comecei a ouvir uns vídeos na internet, estimulado por um judeu, um gentio que se tornou judeu. O nome dele é Maxwell, mora em Serra, lá no Espírito Santo. E ele falou para mim que existe uma palavra chamada enoteísmo. É enoteísmo. O enoteísmo é a crença de que existe vários deuses. Mas no meio desses deuses, você escolhe um para servir. Você acredita que os outros deuses existem, mas você escolheu aquele. Você se tornou monoteísta porque escolheu aquele ali. Aí eu fui pesquisar essa questão na internet. Quando eu vi essa questão, aí eu fiquei a analisar. Aí comecei a ouvir o professor Fábio Sabino. Aí na internet fiquei ouvindo o Fábio Sabino, que era um professor de hebraico, e eu estava muito interessado em me aperfeiçoar no hebraico, aprender mais o hebraico. E aí eu vi muitas colocações do Fábio Sabino a respeito da Torá, onde estava Deus antes do dilúvio, o que foi que estava fazendo Deus, e questionando essas coisas, questionando Paulo, porque Paulo ensinava que a morte entrou no mundo por causa do pecado,
por causa do pecado foi que veio a morte. Aí ele falou, mas o homem antes do pecado se alimentava para não morrer. Então, a morte já existia antes do pecado. Porque onde está a cadeia alimentar? Para que era que o homem se alimentava? Não era para viver? Se ele deixar de se alimentar, ele não morria? É verdade. Então a morte já existia antes do pecado. Eu fiquei analisando essas coisas e fui vendo os furos. E aí eu me despertei a querer aprender mais aquilo que eu não sabia, que era a respeito da ciência. Aí eu comecei a estudar uma ciência chamada sociologia, antropologia, e fui vendo que a sociedade é que institui a religião, é que cria a religião, cria a escola, os métodos escolares, a política. Todas essas questões fazem parte de uma sociedade e é o homem que cria, e é o homem que inventa. A antropologia diz que o homem cria os deuses, cria as religiões, cria os livros sagrados, cria os rituais. Aí eu fiquei pensando, peguei o Sidu e fiquei pensando, quem fez esse Sidu? Não foi o homem, essas rezas, essas ordens das rezas aí. Não foi eles que fizeram. Quem esquematizou essas festas, a data dessas festas, tudo, não foi os judeus, os hebreus, juntamente Moisés, juntamente com Arão e os sacerdotes. E a Torá também, não foram os escribas que escreveram esses relatos aí, um entrando em contradição um contra o outro. Aí minha mente despertou. Eu fui despertado a pensar. Quão bobo estava sendo eu em acreditar que as outras religiões foram inventadas pelo homem e o judaísmo não, e o cristianismo não. Como eu era ingênuo em pensar essas coisas, em pensar dessa maneira, que os gregos criou a sua religião, os babilônios criou a sua religião, os muçulmanos, o indiano e outras civilizações criaram as suas religiões, inventaram os seus deuses, seus livros sagrados, suas orações, seus gestos, sua maneira de cultuar os seus deuses, e só os judeus é que teve uma orientação diferente. Aí eu me despertei e comecei a ver que, assim como hoje ainda há as contendas e cada um fazendo o que quer, os rabinos tradicionais fazendo o que quer, os caraítas fazendo de outra maneira, os samaritanos fazendo de outra maneira, e cada um dizendo que é o certo, e tudo é os humanos fazendo e realizando, eu tomei a conclusão de que a religião é uma invenção humana, é uma criação do homem. E como criação do homem, são diferentes, porque as sociedades são diferentes. Os seres humanos são diferentes. As culturas são diferentes. Então as religiões são diferentes. E as religiões é boa para aquele que nasceu nela. Cada religião é boa para aquele que nasceu nela. Não existe uma religião falsa e a verdadeira. A religião é verdadeira para aquele que nasceu nela. Assim como o costume é verdadeiro para aquele que nasceu nele. Assim como a música é boa para aquele que foi criado ouvindo aquela música ali. Ou para aquele que gosta daquele ritmo de música. Assim. Para ele é bom. Para o outro já não é bom. Mas ele tem que ser tolerante com o de cá. Deixa ele ouvir a música dele. Deixa o outro ouvir a sua música também. Cada um come do que gosta. Ouve o que quer. E faz o que quer, desde que não venha prejudicar o outro ser humano. Desde que não venha invadir o direito do seu semelhante, do ser humano. Aí, a partir dessa análise,
eu abandonei a questão religiosa, pois eu não estava mais disposto a sofrer por essa questão, pela questão da religião. Pois eu observava o sábado, eu usava um kippah, aquele gorrozinho na cabeça, usava um talit katan, que é um manto que eu comprei, eu larguei de usar, vendi. Eu lia a Torá toda semana, deixei. Fazia as preces, também larguei, porque não via resultado nisso aí, não vi resultado. E larguei de acreditar também na existência de um ser espiritual, de um ser invisível, um ser que eu não vi, porque eu passei a acreditar que os deuses é a invenção do homem. Assim como eu não acreditava na existência de Baal, assim como eu não acreditava na existência de Astarote, de Quemosh, na existência de Mitra, na existência de Zeus, de Apolo, assim como eu achava que isso era mito, que era paganismo, que isso não existia, eu também me despertei a acreditar que os deuses, que é a invenção do homem, e o Deus Javé, que é a invenção do homem, foi também a invenção do povo hebreu. Do povo hebreu, que inventou esse Deus também. Está entendendo? Porque diz que o homem inventou mais de 1000 deuses. Mais de 1000 deuses. E mais de 10.000 religiões. E mais de 10.000 religiões. O homem inventou. Então, quer dizer, o ser humano inventa os deuses e também as religiões. Inventa os livros sagrados, os rituais sagrados, e todos aqueles que nascem naquela cultura se submete àqueles rituais de iniciação, lê aquele livro sagrado, faz aquelas orações, ele está se sentindo bem da maneira dele lá, eu de cá também. Outros passam por vexame e faz coisas, se esforça para fazer coisas que não tem nenhum sentido e que não leva a nada. E que não leva a nada. Mas simplesmente faz porque acredita, porque foi ensinado assim, nasceu dentro daquele ensinamento, cresceu respeitando aquele ensinamento e considera aquele ensinamento sagrado, aquele ensinamento certo, e assim segue. Aí eu deixei as crenças religiosas. O ateu, ele fala, eu sou ateu. O outro diz, eu sou agnóstico. O ateu significa a negação de Deus ou deuses. O ateu nega a existência. Ele não acredita que existe Javé. Ele não acredita que existe Baal. Ele não acredita que existe Deus. Zeus e nem Apolo. Ele não acredita em nenhum Deus. O ateu, ele nega as crenças religiosas. As crenças em Deus e deuses, as crenças em Satanás, inferno, alma imortal. Tudo isso aí o ateu nega, é isso aí. Ateísmo não quer dizer maldade. Ateísmo não quer dizer desonestidade. Ateísmo não quer dizer falta de amor. Ateísmo não quer dizer ganância. Nada disso. O ateísmo não é falta de Deus, assim como o povo diz que é do mal, é falta de Deus. Ateísmo é razão, é raciocínio, é analisar as coisas. É negar as crenças religiosas. Eu não odeio o religioso. Eu sou contra hoje as crenças religiosas. A crença no Messias que irá governar o mundo, não adoto mais hoje essa crença. Creio que hoje é lenda, tanto dos dois lados, tanto de judeu como de cristão. Tanto de judeu como de cristão. Porque há 2000 anos, mais de 2000 anos, o cristão espera Jesus voltar. E há mais de 4000 anos, os judeus esperam o Mashiach aparecer. E se eles tivessem parado no tempo, sem fazer nada, sem se organizar na política e tudo, fazer armas, comprar tanques, armas, foguete para se proteger, aguardando o Mashiach, eles não estavam hoje passando por dificuldade, eles já tinham sido extirpados lá da sua terra, lá. Já tinham sido extirpados de lá. Mas como eles não levam isso muito a sério, eles se preparam, porque tem muitos judeus ateus também ali. Tem muitos judeus hoje que não é mais religioso, que é ateu. Sigmund Freud foi ateu, Alberto Einstein,
Spinoza e muitos outros aí que se tornaram ateu e abandonaram a religião e negaram os ensinos da Torá. E eu estou no rol deles também, eu estou no rol deles. Abandonei o ensino da Torá e acho que isso aí é um atraso a pessoa ficar fazendo essas rezas, esses rituais que não levam a nada. Porque eu não vi nada melhorar em minha vida com isso aí. Não vi nada melhorar em minha vida. Então é isso aí, está aí um relato que eu fiz da minha trajetória na religião, e hoje no ceticismo, e hoje no agnosticismo, e hoje no ateísmo. Que eu encontrei a liberdade, porque é por isso que o meu canal é Livre Pensador. Eu sou Alexandre, do canal Livre Pensador. Hoje eu sou livre, porque na religião a pessoa não tem liberdade de pensar. Quando qualquer coisa que você fala na religião, o povo já diz que você é herege, toma cuidado e não sei o que, você não tem liberdade para pensar. Só tem que acreditar, você não pode duvidar. Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Boa noite, boa tarde, bom dia e passa bem.